Quero fazer uma breve meditação com você em 1 Tessalonicenses 5,17, onde Paulo diz: orai sem cessar. A oração é o fôlego do cristão. A história da igreja foi marcada por homens que tinham uma vida de oração. Em uma época como a nossa, onde afirmamos que nos falta tempo para orar, devido à correria do dia a dia, essa prática de oração vivida pelos crentes do passado tem se tornado cada vez mais distante da nossa realidade. Mas será que realmente não temos tempo para dedicar à oração? Ou será que a oração deixou de ser prioridade em nossa vida? Quando amamos algo e desejamos intensamente, não organizamos o nosso tempo para fazer? Quando encontramos alguém que amamos, gastamos prazerosamente tempo na presença dela, conversando e ouvindo o que ela tem a dizer. Contudo, não temos o mesmo prazer de ficar na presença do Senhor, orando e ouvindo por meio da palavra o que Ele tem a nos dizer. Todavia, nenhum cristão verdadeiro discorda dessa necessidade de orar sem cessar, mas a dificuldade é como fazer isso. Se temos tantas atividades no dia a dia, tantas obrigações, tantas distrações, e qual é a importância então da oração na nossa vida? É sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos um pouco com base nesse texto de 1 Tessalonicenses. Quando o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Tessalônica para orar sem cessar, não quer dizer com isso que eles teriam que ficar em um lugar reservado do mundo, orando sem cessar, como faziam os monges nos mosteiros. Essa vida de oração que é exigida deles e de nós é enquanto temos contato com o mundo por meio das nossas atividades diárias. Enquanto trabalhamos, estudamos, assistimos televisão, acessamos a internet ou dirigimos. Mas como isso é possível? Imagine que você esteja assistindo ao noticiário da televisão e passa uma notícia de uma tragédia. O que normalmente fazemos? A gente diz para quem está do nosso lado: que tristeza. E continuamos a fazer as coisas que estávamos fazendo. Mas não deveria ser essa a nossa atitude, não é? Deveríamos orar intimamente pelas famílias enlutadas daquela tragédia e rogar a Deus que console todos eles. Em outro momento, você está dirigindo, imagine, o seu carro e se depara com um acidente de moto. Mas você não pode parar ali para ver como as coisas aconteceram. O que deveria fazer? Orar por aquela pessoa acidentada, para que o recurso médico chegue logo e ela possa ser bem atendida e se recuperar. Que sua família possa ser fortalecida diante daquela situação. O que eu desejo mostrar é que temos razões diárias para orar em todo o tempo, sem necessariamente pararmos as nossas atividades. Contudo, o sofrimento humano tornou uma rotina para nós e não nos preocupamos mais com a dor do outro. A oração muda o coração de quem ora. Quando oramos sem cessar, o nosso coração começa a ficar sensibilizado com a realidade que nos cerca e começamos a amar aqueles que sofrem. Quando oramos por nossos inimigos, começamos a ter por eles sentimentos de misericórdia, conforme Mateus 5,44 nos ordena fazer. Quando oramos pela igreja e pelos pastores para que eles tenham ousadia para pregar, nossos corações são levados a amar mais e mais a causa de Cristo e desejar mais a sua expansão por meio da proclamação do Evangelho. Efésios 6, 18 e 19. Quando oramos em meio à ansiedade que sentimos frente a uma tribulação, Deus nos dá paz ao coração, Filipenses 4, 7. Portanto, meus irmãos, os benefícios para a nossa vida através de uma vida de oração são variados e muito importantes para nos conduzir a cumprir a vontade de Deus revelada em sua palavra. Amém.